Fala, nerds, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de Sonhos, novo filme de Michel Franco, estrelado pela Jessica Chastain, que chega aos cinemas amanhã, no dia 30 de outubro, com a distribuição da Imagem Filmes. Eu pude participar da pré-estreia do filme que rolou aqui em São Paulo, que contava não só com pessoas que trabalham com a indústria de filmes, mas também personalidades da internet. E eu confesso que algumas saíram sem entender muito bem o que o filme queria dizer. E até o próprio Frankel disse em entrevista que ele não quer entregar respostas fáceis, e sim provocar, trazer as contradições para os holofotes. E olha, ele até consegue fazer as duas coisas, como a própria temática da migração, mas na parte de provocar com esse lance de jogo de poder, o diretor acaba fazendo isso de uma maneira bem fraca. O filme me lembrou bastante Baby Girl, aquele mesmo estrelado pela Nicole Kidman, mas ao invés de ser ambientado no ambiente profissional, é ambientado na migração e também no balé. E falando em balé, temos aqui Isaac Hernandez, bailarino de renome internacional e que tem aqui o seu primeiro papel de destaque no cinema. Na parte do balé eu nem preciso e nem tenho autoridade para comentar. Mas na parte da atuação, principalmente ao lado da Chastain, fica desproporcional. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Sonhos, novo longa de Michel Franco, marca a segunda colaboração entre o diretor mexicano e a atriz Jessica Chastain, depois de Memory, lançado em 2023. Aqui Franco volta a temas que são quase uma marca registrada em sua filmografia: poder, desigualdade e a busca por um sonho. Mas o que me chama mais atenção é como ele insiste em fazer isso dentro de um cinema muito próprio, seco, direto e provocativo, que tanto fascina alguns quanto distancia outros. Frank é o tipo de diretor que gosta de controlar tudo. Além de dirigir, ele assina o roteiro, a produção e até a montagem. E essa presença em todos os estágios da obra é sentida do início ao fim. O problema é que quanto mais ele tenta afirmar a sua autoria, mais parece limitar o próprio filme. A necessidade de controle se transforma em rigidez. O que poderia ser uma experiência intensa acaba se tornando algo travado, frio, que impede o espectador de conectar com os personagens. A trama acompanha Jennifer McCarthy, vivida por Jessica Chastain, uma socialite americana que faz investimentos e doações no México, e Fernando Rodrigues, interpretado por Isaac Hernandez, um bailarino que tenta alcançar o sucesso e o chamado sonho americano. De início, essa questão da migração parece estar ali apenas como um pano de fundo, mas aos poucos o filme revela uma crítica direta ao sistema migratório dos Estados Unidos, e também a todas as contradições que envolvem o ideal de liberdade e oportunidade que o país vende para o mundo. Franco usa a relação entre esses dois personagens para falar de poder, desejo e desigualdade. Jennifer representa o privilégio, o conforto, o acesso a tudo. Fernando, por outro lado, é a imagem da busca, o artista que quer mais, mas se depara com as fronteiras sociais e políticas o tempo todo. Quando eles se envolvem, o que surge é uma relação que mistura atração e conveniência, afeto e interesse. Ela vê nele um escape, um desejo proibido, uma brecha para sair da bolha onde vive. Ele enxerga nela uma oportunidade, talvez a única, de conquistar o seu sonho americano. E é justamente aí que Sonhos encontra o seu ponto mais interessante. Essa relação onde o amor e o poder se confundem. O problema é que, como em outros filmes de Franco, a execução não acompanha a ideia. A montagem é tão fragmentada, tão impaciente, que impede qualquer desenvolvimento emocional no filme. Nenhuma cena dura mais de 40 segundos. Os diálogos mal terminam e já são cortados. Os momentos de silêncio, que poderiam criar tensão ou até mesmo uma certa empatia, são interrompidos antes que o espectador possa sentir algo. Essa escolha até faz sentido dentro da lógica do diretor. Ele quer dar ritmo, quer que a narrativa reflita o desequilíbrio de poder entre os personagens. Mas o resultado é o contrário. O filme se torna truncado, distante e emocionalmente vazio. O espectador não tem tempo de se envolver. Tudo acontece rápido demais, sem pausa, sem consequência. E quando tudo é cortado antes de gerar impacto, o que sobra é um certo distanciamento quase automático. Essa dificuldade em criar conexão afeta diretamente a relação entre os protagonistas. O roteiro simplesmente coloca os dois em envolvimento intenso, mas acaba não dando base para que essa intensidade faça sentido. Falta construção,
falta tempo, falta aquela faísca que convence o público de que há algo verdadeiro ali. Quando o filme tenta mergulhar na paixão, ela já parece tardia. E isso enfraquece o impacto de tudo que vem depois. No terceiro ato, Michel Franco busca o tipo de provocação que o sempre interessou. Ele leva a história a um desfecho violento, cheio de ambiguidade moral, misturando desejo, vingança e dor. A ideia é colocar o público em dúvida sobre quem tem o poder e quem está submetido a ele. Mas o modo como isso é feito acaba desmontando o próprio argumento. Franco coloca lado a lado a deportação de Fernando, provocada por Jennifer, e uma cena em que ele, já tomado pela raiva, força uma relação sexual com ela. Na cabeça do diretor, isso talvez criasse um equilíbrio moral, uma espécie de provocação sobre causa e consequência. Mas o efeito é o oposto. Esses dois atos não são comparáveis. Uma deportação é uma tragédia social. Um estupro é um crime. Colocar essas duas situações no mesmo campo de provocação apaga a complexidade que o filme parecia buscar. A ambiguidade dá lugar a uma confusão ética, e o que era para ser incômodo acaba se tornando simplesmente desproporcional. Jessica Chastain, como sempre, se entrega por completo. Mesmo com um roteiro que pouco ajuda, ela consegue imprimir emoção, contradição e um certo desconforto. Sua Jennifer é uma mulher dividida entre a culpa e desejo, entre a empatia e a superioridade. Já a Isaac Hernandez tem presença e carisma, mas seu personagem acaba sendo tratado de maneira mais superficial. A química entre os dois existe, mas nunca chega a explodir. E no fim, parece que o filme não sabe o que fazer com ela. Por fim, Sonhos é um filme cheio de intenções. Michel Franco tem uma proposta clara, uma crítica interessante à migração e ao sonho americano, e um olhar provocador sobre o poder e o desejo. Mas tudo isso fica preso dentro de uma estrutura rígida, impaciente e emocionalmente bloqueada. A montagem seca, que deveria dar ritmo e força, acaba gerando uma certa distância. A provocação se perde em meio à pressa e à falta de equilíbrio. É um trabalho que reafirma a identidade do diretor, sua frieza, sua provocação e seu olhar autoral, mas também deixa claro o limite desse estilo. Franco é fiel à própria visão, e isso tem mérito, mas Sonhos mostra como essa fidelidade pode se tornar prisão. O filme provoca, mas não emociona. Instiga, mas não evolui. Por isso que para Sonhos eu dou nota 5. O que fica é a sensação de que Michel Franco continua sendo o mesmo diretor de sempre. Corajoso, provocador e, acima de tudo, incapaz de deixar o público indiferente. Mesmo que desta vez não seja pelo motivo que ele gostaria. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Curtiu a crítica? Deixa um like. Quer mais críticas como essa? Considere se inscrever. E eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo.